Evangelho de Jesus, é um título, livro Médiuns, o Evangelho de Jesus Cristo, e lá em Marcos capítulo 13, versículo 11. Aqui Jesus está orientando os apóstolos para ter coragem diante dos testemunhos, né? Pois irão ser torturados, interrogados por reis, por governadores, e ele continua aqui. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então vamos aqui à dissertação do Miramês. Nos ensinos do Cristo se encontra uma gama infinita de conhecimentos, assimiláveis de acordo com a evolução de cada alma. Depois eu vou entrar aqui nesse questionamento de evolução. Nós vamos continuar. Para quem já se converteu à caridade e se esforça no amor, é mais fácil falar as dimensões do saber evangélico, que se perde na eternidade. O anúncio das verdades espirituais feito por Jesus foi uma misericórdia de Deus à humanidade. Nós, antes do Mestre, éramos como frutos pendentes ao amadurecimento, sem o devido conhecimento da nossa utilidade. Entre mentes, com a receita divina da divina presença do Senhor, sentimos-nos úteis, mesmo na escala a que pertencemos. Sentimos a consciência de que realmente vivemos. E se recebemos tudo de Deus, podemos dar de nós, juntamente com Ele, aos que sofrem e aos que choram. O Evangelho é a maior reserva de energias para o espírito que transita na Terra, na qual se assenta a evolução da humanidade. E em se falando de médiuns, é em Cristo que eles encontram os caminhos por onde se conscientizam dos seus deveres perante Deus. Dá uma paradinha aqui para a gente digerir isso aqui. É interessante que Jesus, colocando lá o terror de um paradoxo ou um paradigma, um padrão de conduta, de vivência diferenciado do que era, fala para eles terem coragem. Mas necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Bom, nós espíritas aqui, a gente ouve muitas historinhas, e é interessante que a maioria das historinhas que a gente ouve, os anjos decaídos, Capela, a transmigração de lá para cá, e a gente vai em cima de muitas histórias, criando bases para a gente caminhar num certo padrão de raciocínio. E nisso a gente, ainda mais o espírita, se a gente for ver Deus, diabo, paraíso e inferno, a gente está avaliando tudo pela forma externa do ser. A gente está muito ligado ao externo e colocando toda a nossa visão nesse externo. Quando a gente entende que isso tudo, que tudo é energia, se é energia, somos vibrações. E vibração nessa energia pensante, o que é? É o sentimento. Quando a gente tem essa visão, a gente sai do externo e passa a trabalhar o interno, porque a gente entende que a energia sou eu, e que eu tenho que trabalhar os meus sentimentos, que o meu sentimento é que faz essa vibração. Meu sentimento é que diz à esquerda e não à direita, para frente e não para trás. Meu sentimento, então eu tenho que ter muito trabalho, muito orar e vigiar no meu sentimento. Hoje eu estou dirigindo meu carro porque eu sou estressado. O pessoal pode achar que não, mas eu sou estressado, eu sou nervoso ao máximo, a tanto que me incomoda muito.
E eu tenho que ficar. Eu estou aqui para amar e ser luz. Porque senão eu me irrito com um cara que está ali, o outro está ali, o outro está ali. Eu tenho que toda hora repetir esse mantra. Eu estou aqui para amar e ser luz. Eu estou aqui para amar e ser luz. E não me estressar, ficar nervoso, ansioso. E toda hora repetir. Porque se eu só parar de falar isso um minutinho, eu já estou ali. Que filha da mãe, que isso, que aquilo. Em um minuto, em um segundo, eu já mudo a minha vibração. E eu estou ficando até perturbado com isso. E aí, nessas historinhas de evolução, eu ouvi essa semana uma outra historinha que eu fiquei assim, muito assim, pensativo. A historinha é de que nós não estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para se conscientizar. E o que vem nesse versículo aqui é interessante, que coloca isso, mas primeiro vai falar para as nações. Não é evolução, é conscientização. É mudança de paradigma. Mostra aqui uma verdade mais límpida para eles, que eles vão, mais cedo ou mais tarde, vão entender que aquilo ali é real. Então não é evolução, é conscientização. E nessa historinha coloca que teve aqui, nesse triângulo onde está hoje o planeta Terra, uma concentração de energia eletromagnética muito baixa. E essa energia foi tão violenta, estava tão forte, que estava já desequilibrando ou sugando para ali planetas de outra galáxia, de outras galáxias. E que teve uma intervenção dos iluminados, e aí teve uma reunião gigantesca, e chamaram muitos seres para trabalhar nesse planeta, para trabalhar de forma a se conscientizar do amor e da luz que somos e que temos, mas que ali a gente é num processo de encarnações e reencarnações, e do início entrando num mundo de ilusão, aonde essa vibração baixa te coloca a culpa, o medo, a dúvida, numa pressão muito grande, você também fica sem conscientização do poder e da luz que você é. Não que você terá, é que você é, mas que você não inicia isso, não se conscientiza isso de logo por causa da encarnação nesse planeta de uma vibração bem baixa. Até aí é aceitável. E que quando a gente vai nesse processo da ciranda de karmas, aquele ser, aquela consciência que começou, vai mudando. E aquela vibração ou aquele eletromagnético pesado que estava aqui, vai se transformando para uma energia eletromagnética mediana, e a tendência é ser mais superior ou luminosa. E que a gente, quando está aqui, vai saindo dessa desconscientização ou dormência, e vai se conscientizando do poder e da luz que tem. E aí, quando você vai ler em cima de uma proposta dessa, a mensagem do Cristo, de forma bem por versículos e tal, você vê que tem muito mais a ver, porque é uma questão de despertamento e não de evolução. De repente, para você chegar ao estado espiritual, sair da monada e ser, de repente, teve esse processo. Mas depois você já é um agente luminoso e vem para uma ação onde você renuncia a todo um conforto, toda uma forma de ser, para trabalhar uma vibração que era pesada, que era tétrica, nebulosa, para ser mais sutil, mais luminosa. Isso aí, e corrobora com o Cristo fala: todos que estão aqui no meu aprisco serão salvos. Todos, quer dizer, colocou uma porção preenche uma porção de atos, de brechas, que
fica meio descoberto, né? Com certas políticas ou certas formas, compreensões que são histórias que, com o nosso despertar, que é expansão. Expansão é claramente a conscientização, não é evolução. Expansão você já está ali concentrado e depois. Então essa historinha veio corroborar muito com isso, porque a gente para com esse negócio de não trabalhar o autoconhecimento. Essa evolução daqui a pouco vai vir. E aí você entende que é você fazer aquela eclosão, aquela transformação do botão para virar a flor. Que se tu não tiver essa força da vontade, não sai, né? Como se você fosse um bilhardário, tivesse muito dinheiro, mas você não usasse. Você deixava depositado. Não, e com essa visão de conscientização, o Valdemir falou semana passada aqui de uma pessoa que ela é singular, era ímpar na visão dele. Nunca viu ela desarmonizada, nunca viu ela irritada no âmbito profissional, né? A diretora lá do colégio. Então, antes do Valdemir conhecer essa diretora, ela já existia. Então, mas o Valdemir não tinha visto uma pessoa tão centrada, tão equilibrada como aquela pessoa. Mas aquela pessoa já existia. Assim é a nossa conscientização, a nossa luz, o nosso poder. Ele existe, mas a gente não conhece, a gente não sabe. Mas ele existe. E trabalhando isso, faz esse despertamento. Abre portas, cria as chaves para abrir essas portas. Então, essa forma de ver que o Zé Ascensionato colocou e que eu fui ali meditando, procurando, eu falei, pô, é uma forma nova de se pensar e uma forma mais, operosa de se posicionar. Porque no caso dessa evolução, fica muito a mercê, uma hora vem, agora vai vir. Então, vamos continuar aqui a leitura. A mediunidade é um instrumento valioso quando endereçada ao bem comum. Se não fora ela, como haveríamos de conhecer os fenômenos imortais registrados pelo Evangelho e que vieram à luz pelo Cristo e seus apóstolos? Mas os dons mediúnicos carecem de muita educação e disciplina, e o mestre escolheu os seus companheiros entre os melhores sensitivos da época. Em primeiro lugar, abriu uma escola na casa de Simão, onde, na intimidade com eles, pudesse ensinar-lhe os segredos do exercício mediúnico. Revelou a eles as principais leis que sustentam a criação. Fez conhecer as necessidades do perdão, da caridade e do amor. Levantou o padrão moral de seus discípulos. Despertou a alegria coletiva e, em operação endereçada a cada um, incentivou a fé, inflamando a inteligência em todos os ramos do saber. Apontou para o céu e discorreu sobre a criação do Pai Celestial e fez por onde criassem asas as imaginações dos apóstolos, dando nova vida e esperança na imortalidade da própria vida. Podeis observar, se o interesse ocupar nosso coração, os tesouros que encerram o Evangelho. Vamos ao capítulo 1, versículo 17, na fala de Paulo aos Romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Como poderíamos viver sem a justiça que nos iguala uns aos outros, que nos mostra Deus como Pai de toda a criação? E como os justos poderiam viver de fé sem solver na fonte maior de Jesus Cristo?
em todos os países do mundo, disseram emissários do Cristo antes dele para anunciar as leis na coerência daquilo que haveria de trazer depois. Podeis estudar, comparar todos os sábios do mundo, todos os místicos e santos, que encontrareis sempre elos que os unem, ungindo-os igualmente ao Mestre maior, Jesus. O Evangelho é vida na expansão oculta, porque acorda os que dormem na ignorância, levanta os caídos e faz andar os paralíticos da alma. O medianeiro inteligente, antes de se dar conhecimento no meio dos espiritualistas, em primeiro lugar conhece o Evangelho, procura entendê-lo, se esforçar na prática, porque a mediunidade sem ele pode trazer distúrbio na inteligência e no coração. E sabeis onde ele existe, escrito na íntegra, na profundidade da consciência de cada um, pelo lápis do tempo, acionado pelo poder de Deus. E por esse motivo é que ele agrada a todos. E antes que aconteçam as coisas dos fins dos tempos, no mundo dos desequilíbrios humanos, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E assim seja. Eu vou pedir para fazer a prece inicial, pode ser. Queremos agradecer a Deus sempre a bênção da vida e não por termos chegado para mais uma tarde e noite de estudo da doutrina, de experiência mediúnica, se for determinado, nesse momento. Consigamos tirar o máximo proveito do que aqui estamos discutindo, do que aqui estamos estudando, aplicando no nosso dia a dia, fazendo esse esforço, né, de nos apropriarmos dos bens, dos dons que são nossos e facilitar então a caminhada. Nos lembramos dos companheiros que estão lá fora, cada um no seu momento, com as suas necessidades, com certeza todos atendidos por Deus, por Jesus, conforme foi dito aqui, né? Nenhuma ovelha ficará perdida, que eles possam ter os seus corações acalentados, as suas almas pacificadas na carne de Deus. E os irmãos desencarnados que já estão presentes, que participam da reunião, obrigado por estarem conosco e que vocês encontrem, né, o caminho do bem, do amor e da paz. Que Deus nos abençoe na cada noite de Deus. Então, estamos no capítulo 9, dos lugares assombrados. A pergunta é 132 e o subitem é o 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade? Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? Resposta. O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos, instintivamente, mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos com os quais embalam sua infância. Então vamos lá para ouvir o posicionamento do Milanês, aclarando mais um pouco. Então, capítulo 39, alusivo a essa questão que a gente acabou de ler,
crenças populares altivas. Certamente as crenças populares guardam sempre um fundo de verdade, assim como a mentira leva a crer que existe a verdade. Uma é confirmação da outra. As trevas falam da luz no seu existir. O ódio faz com que o ódio faz quem o porta procurar o amor, e a violência induz a paz. A superstição dos povos é força que assinala a existência do mundo invisível. Nesta teoria, arregimentamos estudos para muitas soluções, para muitas situações e soluções para todas elas. Quando ouves falar em lugares lúgubres, em lugares mal assombrados, a tua mente cria imagens, quer dizer, símbolos, né? Favorecendo para o espírito que queiram brincar com a credulidade da humanidade, ambiente fácil para a sua crença mais acentuada e mesmo para motivar fenômenos. Não é que eles preferem esses lugares, eles são atraídos pela disposição humana ao ouvir descrições errôneas de que em determinados lugares há espíritos ou, como queira dizer, fantasmas. Eu vou colocar aqui essas disposições humanas como é até fruto do meio. No meio espírita aqui, a lei de ação e reação é colocada de uma forma a conotar uma depreciação na postura. Tudo que você fizer, você vai ter que depois pagar. A colheita, a semeadura é aleatória, agora a colheita é aquilo ali, ó. Não seria melhor? Tudo que você fizer de maravilhoso, você vai ter de volta o maravilhoso. Tudo que você fizer de bom, você vai ter de bom na tua vida. É a educação do paraíso do inferno. Então, você já é subjugado a ficar com medo, com dúvida e com culpa. Isso por causa da forma de ser colocado. Não já te predispõe a ver o lado acima do meio, e sim abaixo do meio. Você já é conduzido aos infernos dantescos, não ao paraíso dantesco, né? Todo mundo só quer ver o lado, tanto é que a mídia, o que dá mais o golpe é o lado negativo da coisa, né? Então, quer dizer, isso aqui é fruto do meio, a gente é induzido pela própria mídia, aí eu coloquei aqui a espírita, mas a mídia em geral. E por isso o Ascensionado falou, o capeta, o diabo, é a mídia. Aí que a gente vai ver, pô, é fruto do meio, uma consciência ainda muito presa à ignorância, dá nisso, né? Primeiro vê o negativo, para mais tarde ver o positivo. Deixa eu ver O cemitério se apresenta como lugar favorável para todos os tipos de fenômenos, fatos esses que se alicerçam no pensamento dos encarnados, usando a mediunidade de alguns que ali entram em combinação com os fluidos dos espíritos. Então a gente vai ver com os fluidos dos espíritos. É como a massa, sabe? Que ele pensa, que ele raciocina, aonde ele para a consciência dele. É no medo, é na culpa? É no positivismo? É no autorismo? É no belo, no maravilhoso ou no tétrico? No feio? Então quer dizer, esse fluido dos espíritos fica meio romântico, mas é o que você pensa. Você está preocupado se vai para o inferno ou para o céu, ou se você está preocupado em não querer mal para o teu próximo, ou não pensar mal do teu próximo. Isso aí é o divisor de água. Tua intenção. Porque aquela intenção religiosa é comercial, sim, é comercial. Porque se dá bem. Aí tu não entende que a luz que você quer é a luz que você dá. Se você der a luz luminosa, vai estar ali. Agora, se for aquela luz amarelinha, fraca,
é aquela que vai ter. Mas aquilo tudo é você que está dando. Tudo vai reverberar para você ali. Então, quer dizer, a gente tem que pensar dessa forma. Tudo começa em mim. E pronto. Então, esse medo, eu tenho que tirar, porque o medo sou eu. O medo é em mim. E eu tenho que saber, de forma consciente, pensar, andar de forma consciente, é essa expansão que abre chave, te dá chaves para abrir portas. Carlos, eu acho que tudo isso aí é proveniente até da questão da educação mesmo. Com certeza. Porque você desencarna, você vai falar com o teu perispírito. O teu perispírito é semimaterial. Você vai vivenciar basicamente o que você vive aqui. Entendeu? A diferença é mínima, né? Essa consciência que você fala, né? Você chegar a esse ponto de você se sentir só em energia, isso é para mais adiante. Eu acho que a princípio, então, esses pontos, essa forma de colocar, a doutrina e tal, né, do castigo severo, é porque realmente você vai se condicionar a sentir aquilo ali. Você vai se condicionar. Essa história lúdica, como o Valdemir colocou, é real porque a gente acredita nela. E é real porque a minha crença criou aquela realidade. Entendeu? Esse mental que parece, é lá na frente, pode ser agora. A questão da alimentação. Eu vou chegar lá com a necessidade de me alimentar porque eu quero. E se eu não quiser, se eu adotar uma outra conduta, um outro comportamento, de fato, eu não vou precisar. Vou buscar energia, renovar minhas energias e fortalecer de uma outra maneira, que não seja com um alimento ainda sólido que tu vai contar do lado de lá, porque ela é semimaterial. É basicamente do lado de lá. Por aqui, né? A gente vai ficar por aqui mesmo, a gente não vai. Eu não como carne, mas eu sou louco por comida bem temperada. Então, E eu brigo até com minha mulher, porque ela temperou pouco. Eu comprei o treco, eu fiz isso, eu trouxe porque não usou, aí eu crio. Eu crio, sabe, situações, isso tudo é o apego. E o apego é a inferioridade, o apego é a materialização, é a concretização de querer estar aqui na Terra. Eu prefiro ser luz ou mostrar para o Manel que eu sou eu é que mando, eu é que falo, eu é que digo. Eu prefiro ser luz ou impor a minha necessidade de autoafirmação? Na maioria da gente, é impor a nossa força ali, a autoafirmação nossa. E, num lado consciente, eu falar, não, o mais importante é eu ser luz. Vou discutir por quê. O Manel, acabou a sessão, ele vai para a casa dele, eu vou para a minha, só vou ver ele daqui uma semana. E eu, naquele momento, eu criei uma energia condensada, presa, sabe, a patamares baixos. E aquilo vai materializar, não quando eu estiver com o Manel, ali na frente, com qualquer um. Porque é o meu futuro, é o que eu vou materializar ali. E por que eu, na hora da discussão com ele, eu não reduzi o meu ego lá, ou botar no bolso, eu quero a minha paz, eu quero a minha luz. Eu não quero impor aqui nesse paísinho aqui, ou nesse planetazinho aqui, que vão ser 60, 70, 80, 100 anos, daqui a pouco eu vou estar 1000 anos lá do outro lado, ou não sei quanto tempo lá do outro lado, e vivendo de uma forma infernizada ou viciar. Tem que autoafirmação. Então, quer dizer, não estar consciente é que cria. E a gente tem que entender, eu estou irritado, eu estou inconsciente. Eu estou nervoso, eu estou inconsciente. Eu estou gritando, reclamando, eu estou inconsciente. A gente tem que entender que tudo em desarmonia, eu estou inconsciente. E eu tenho que andar consciente. Tanto é que quando você para e reflete sobre aquele momento, você vê a estupidez que você fez. Os espíritos podem mesmo apresentar-se em corpo tangível às vistas humanas, principalmente dos medrosos. Aí, seu Pedro, que o senhor tem medo aí, ó, quer saber sobre a morte, o medo da morte, aí, ó, o
senhor vai ser assombrado se não livrar desse peso, hein? É, pois, a mente dos encarnados que os atrai, fornecendo ectoplasma para a sua visibilidade. É o que a gente está falando aqui. Aqui ele está falando de coisas lúdicas, teatrais, mas materiais. Só que ele está falando de coisas conscienciais, que é o que vai começar a concretizar ali o material. Ele está falando aqui uma coisa mais física. A gente está falando de uma forma mais consciencial, mas é a mesma coisa. Mas primeiro tem que começar no consciencial, para depois plasmar no físico coisas confortáveis, agradáveis. A mediunidade sempre existiu em todo mundo e em todas as épocas, só que mal compreendida. Foi Jesus quem mostrou a sua utilidade, servindo de instrumento de Deus para a paz do mundo e das criaturas. Ele falava assim, de uma forma, foi Jesus. Eu não sei se ele está falando de uma forma espiritual ou aqui na Terra. Porque os evangélicos acham que não tem espiritual. Morreu, está lá esperando Jesus voltar. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que se diz evangélica. Ela falou para mim que vê espírito normalmente. E ela tem medo. Eu falei, por que você tem medo? O que eles vão te fazer? Ah, não sei, eu morro de medo. Mas ela tem medo pela doutrina que ela segue. Aí se eu estou sozinha, eu corro para minha mãe. Se a pessoa que eu vivo está junto comigo, eu me agarro a ela. Mas se eu estou sozinha, eu vou para perto da minha mãe, para casa da minha mãe. Porque eu tenho medo, porque eu vejo. Mas é adulto ou é criança? É adulto. Mas é que está. A questão não é querer mudar a crença dela. Ela com a sua crença. É entender, você tem as suas crenças. Então você tem que se armazenar de informações para a sua crença. O teu Deus do mal está sendo tão forte como o teu Deus do bem. Então, quer dizer, ela está em contradição ali de conceito, né? E não adianta discutir isso. Aí não existe vida depois da vida física, segundo os evangélicos. Vai dormir no sonho eterno e vai esperar Jesus voltar. Então, toda manifestação espiritual, mediúnica, qual que for, é o capeta. Então, não tem discussão. Ou é o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo, mas como ela tem medo, ele vibrou pesado. É o capeta. Não tem discussão. Vai fazer o quê? Vai querer botar a goela dentro o que eu penso, o que eu acho? Cada um com seu cada um, né? O futuro irá mostrar a necessidade da função mediúnica entre dois mundos, objetivando o crescimento dos espíritos. E eles, os espíritos, alimentam a preferência dos grupos humanos, onde se sentem felizes em profundas trocas de energias sublimadas. Olha que legal. Quanto mais elevados, mais o amor ativa seus sentimentos e mais necessidade tem um do outro. O que chamamos de progresso é o acordar dos valores internos no centro da vida. É colocar em evidência o tesouro que, por vezes, ainda dorme na consciência e que, com o resplandecer, ilumina o coração. Então, a historinha aí da conscientização cada vez está mais forte. O dever é estudar mais para encontrar a verdade em tudo. A mediunidade é o instrumento dessa pesquisa. Podes observar que ela sempre cresce em meio de todos os povos, dirigindo as crenças que alimentam todas as religiões no mundo e fortificando as filosofias. Quem foge do assunto espírito é porque teme o desconhecido e por interesse pessoal. O verdadeiro sábio aprofunda-se em tudo, porque sabe que a verdade está em tudo, mesmo que seja revestida de muitos corpos. Por que temer se tudo que está feito é por permissão de Deus? Vive bem e feliz o que respeita às leis naturais, sabendo que elas são mensagem viva do Criador. A negação não nasce da inteligência em Cristo. A observação sem alarde, sim,
é fato de aprendizado universal que sempre conduz à alegria e à paz. Todos os povos têm suas crenças populares. Estudemo-las, e elas nos indicam de onde se irradia a verdade que liberta. O espírito envolvido na ignorância respira no primitivismo. Não podemos sentir a verdade mais acentuada. Não podemos sentir a verdade mais acentuada. Ele nega por desconhecer, no entanto, o tempo falo-á compreender mais tarde, ao seguir a maturidade. Uma árvore com semanas ou meses não oferece frutos. Nenhuma criança tem a mesma capacidade mental de um adulto. Tudo depende da maturidade. O próprio progresso respeita a idade sideral do indivíduo para plasmar nele o que deve avançar, acordando suas qualidades superiores. Aí ele passa aqui em Efésios 5:26, Paulo fala assim: para que a santificasse, tenho-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Eis que nos haveremos de lavar pela água da palavra, sabendo nos conduzir, disciplinando o nosso verbo, de modo que ele seja a semente divina, que constrói e alimenta a vida, na vida do Criador. Essa a crença verdadeira que os médios devem alimentar e exercitar o medianismo como sendo instrumento de Deus e falar e viver o Cristo. Que coisa linda, né? Que assim seja. Ai, ai. Uma leitura dessa aqui dá até emoção, né? Agora acho que eu vou matar. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez e agradecemos por ser incluído nessa prioridade que nos liberta, aprender a expandir a consciência estudando o Evangelho do Cristo, que possamos cada vez mais se interessar e se aprofundar na mensagem evangélica, trabalhando o psicológico em cada mensagem e descortinando aquele véu bem pesado que não passava luminosidade nenhuma e nem consciência do poder que temos. Só temos a agradecer por mais essa noite, essa tarde e noite de estudo, rogando muitas graças ao Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos, entre encarnados e desencarnados. Que assim seja. Carlos, mamãe sabe. A minha cabeça está doendo muito. Eu não entendo, porque antes de entrar aqui, eu estava bem feliz. E por que isto agora? Será que eu fiquei assim porque acho que peguei alguma coisa que eu acho que não querem que eu fique aqui.
mas eu gostei tanto. Me ajude para que eu possa continuar e não ter que ir embora. Esta é a mensagem. Irmão, que a paz esteja contigo. Você é a tua crença. Você é a tua luz ou a tua dúvida ou o teu medo. Você faz a sua vida. Nada é o outro. Tudo é um reflexo projetado no outro. Tudo é construção nossa. Viemos aqui, como eu estava contando a historinha, para mudar a faixa vibratória desse ambiente, desse planeta, dessa galáxia. Somos emissários da luz e estamos aqui junto com o planeta para modificar o padrão vibratório. E já mudou muito. E nós somos os responsáveis por essa mudança. E irá mudar mais ainda. Pois a ciranda dos karmas irá mudar, irá acabar. E com isso, muitas dúvidas, muitos medos, muitas fantasias acabarão. Então que você possa compreender que você é responsável pela sua luz ou pela sua escuridão. Trabalhe a luz em você. Fique na paz. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar para o lado consciente dessa vida física. E assim voltar ao coloque do nosso meu querido Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez por essa reunião maravilhosa. E que possamos estar antenados que somos luz e amor e temos que estar conscientes, temos que ter uma consciência consciente que somos luz e amor. E assim pedimos permissão para o término desse encontro, rogando muitas graças ao Pai, que é Deus de tudo, que assim seja. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção.
O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar.